Boa tarde, segundou, 17 horas, vamos começar nossa live aqui de volta ao Brasil. Estou aqui no escritório da Futurei, vocês já conhecem. E quem me acompanhou nessas semanas na Europa, eu falei muito de inovação tecnológica, mostrei casos, né? E hoje o que eu quero mostrar para vocês é justamente o 57 em 7 como inovação tecnológica, mas principalmente focando que nessa quinta-feira, aí save the date se ainda você ainda não salvou, nessa quinta-feira, dia 28, às 20 horas, eu vou estar dando uma aula gratuita, te mostrando, te ensinando o passo a passo, como eu fiz 57 em 7 nos meus negócios e como você, seguindo os mesmos passos que eu apliquei no meu negócio, você também pode fazer o 57 em 7. Então, se você ainda não se inscreveu, essa aula é gratuita, basta você se inscrever, porque ao você se inscrever, eu já vou estar distribuindo o material para você começar a usar ainda antes da aula, para você chegar na aula já tendo experimentado, tendo dado os primeiros passos rumo ao teu 57 em 7. Então, se você ainda não se inscreveu, é muito fácil você se inscrever. Vai lá na minha bio do Instagram, é só ir lá na bio do 57 em 7, vai na minha bio e clica lá em se inscrever, é a primeira opção. Ao se inscrever, você já vai entrar no grupo, você já vai poder, ao responder as perguntas, você já vai poder ter acesso e baixar um e-book meu justamente sobre a alta performance no trabalho em equipe, que você já começa a usar já, antes da aula, tá? Para caminhar em direção ao 57 em 7. Como assim, Carlito? Exatamente isso. Nós vamos trabalhar. Você já vai começar a trabalhar identificando qual é o teu estilo de liderança, como você entra em flow, como você aumenta a sua performance, e ao aumentar a sua performance, você está no caminho, começando a trilhar os próximos passos para, sim, aumentar seu lucro. Mas a pergunta que mais tem surgido aqui para nós, tem surgido aqui para mim, é que tem vindo gente, tem entrado no grupo, gente de diferentes perfis, tá? E é isso, quando eu trabalho com donos de empresa, eu sei que eu estou falando com muita gente diferente. E ao trabalhar dessa maneira, então, vem gente maior, vem gente menor, vem gente que fala, pô, mas dá para fazer 57 em 7 na odontologia? Na odontologia eu já mostrei o caso aqui da clínica doutora Malu Franco, minha esposa, né? Em odontologia personalizada, que ela fez 58,8 em 7. Dá para fazer 57 em 7 em renda passiva? Mostrei o caso da Riviera Brasil, que fizemos e continuamos fazendo 57 em 7 com imóveis, tanto para valorização, como para flip, né, para retrofit, como para locação por temporada. Dá para fazer 57 em 7 em outros setores? Dá. Mas o importante é que você faça. Não é eu dar aqui uma aula como fazer. O importante é você pôr a mão na massa e começar a caminhar nessa direção. Então, deixa eu te aqui dar alguns spoilers para a gente pensar por que você deve vir para a aula e aprender a começar a fazer o 57 em 7. Para a grande maioria de donos de empresa, para a grande maioria, mas principalmente para aquele pessoal que é mais técnico, por exemplo, o pessoal da saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas, etc., nunca tiveram aula de administração ou pouco tiveram em termos de administração. Se a gente pegar o pessoal de engenharia, arquiteto, também não, né? Eles são mais de exatas, mas não é comum eles terem essa prática. Se eu perguntar aí do que você vende, dos produtos que você tem, dos serviços que você presta, qual é o que dá mais lucro? Essa é uma pergunta importante. A maioria das pessoas não sabe. Qual é o seu produto que dá mais lucro? Qual que é o serviço que você presta que te dá mais lucro? Se você não souber isso, como é que você vai aumentar teu lucro? A gente já viu um monte de casos em que, às vezes, você aumenta a venda de um produto que está dando prejuízo, você aumenta o teu prejuízo. Nesses tempos de internet, nesses tempos que né, o próprio mecanismo de marketing digital é novidade para muitas pessoas, será que investir no marketing digital, simplesmente botar dinheiro e impulsionar, gera vendas? Será que o custo de vender
pode gerar prejuízo. Então, aquilo que parecia uma solução simples, será que funciona? Claro que tem muitos casos que funcionam. A gente principalmente olha os casos de sucesso. A gente ouve muito mais falar sobre os casos de sucesso do que os casos de insucesso. Mas é um outro ponto. Então, se você não souber o lucro que cada produto seu dá, ou o prejuízo que cada produto seu dá, fica difícil de você ir atrás de aumentar lucro. Você sabe isso? Então, esse é um ponto para a gente trabalhar. Outra coisa, por exemplo, eu vendo o mesmo produto por diferentes preços para diferentes clientes. Ah, você vai falar que eu sou um charlatão, que eu sou um larápio, que eu estou roubando meu cliente. Então pensa bem. Quando você pega um avião e vai daqui para Brasília, ou deixa eu pegar um caso, vai um caso internacional, tem primeira classe, vai. Você vai daqui para Paris. Você concorda que o que todos os passageiros estão comprando é sair do aeroporto aqui no Brasil, bom, digamos que seja Guarulhos, São Paulo, sair no aeroporto aqui de Guarulhos, São Paulo, às 22 horas de uma terça-feira, e chegar na quarta-feira, às 7 da manhã, no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Todo mundo que está naquele avião comprou isso, sair do Brasil e chegar em Paris no dia seguinte. Mesmo tempo de viagem, etc. Mas todos nós aceitamos numa boa que tem gente que comprou primeira classe, tem gente que comprou classe executiva e tem gente que comprou classe econômica. Em geral, o preço da classe econômica hoje deve estar em torno de 5, 6 mil reais. A classe executiva é 24 mil reais, é 6 vezes mais caro. E a primeira classe é 10 vezes mais caro, é 60 mil reais. Para a mesma viagem, com o mesmo tempo, saindo do mesmo aeroporto, na mesma aeronave. Você percebe? É fácil a gente entender isso. Ah, claro, são diferentes do quê? São diferentes complementos de serviço, né? É o mesmo serviço, mas vendido a diferentes preços para diferentes clientes e justamente porque tem diferentes preços, eles têm um complemento do serviço, né? Então, a classe, né, a poltrona lá é apertadinha, lá atrás a comida é simples ou nem tem comida. O outro tem uma poltrona mais bacana, uma tela maior, mais confortável, uma comida mais sofisticada. Na primeira classe é servido champanhe, o Wi-Fi é de graça e assim por diante. Mas o serviço essencialmente é o mesmo. Então, isso a gente entende de forma muito fácil nos produtos de luxo, mas isso pode ser feito nos seus produtos, nos seus serviços. Né? Hoje eu fui trocar uma lente de óculos, fui fazer uma lente nova de óculos, eu me assustei com o valor. Mas é um óculos, né? A lente agora é com inteligência artificial. Cara, ok, é com inteligência artificial, né? É meio intangível, mas porque né? A inteligência artificial colocou lá no produto, tem a com inteligência artificial e a sem inteligência artificial. Tem uma diferença de preço, né? Daí tem lá se é um policarbonato, etc. Ou se é lá um outro 107 que é mais leve, mais fina. E assim vai, né? Então, uma lente de um óculos como esse, né? Com desconto, com isso, de cliente preferencial, etc., de 15 mil, ela custa 10 mil, apenas 10 mil reais. Né? Eu falo, uau, que loucura, não? Né? Às vezes a gente se assusta. Então, é essa questão da normalidade. Qual é a rentabilidade? E daí, adianta oferecer uma lente de 15 por 10 mil reais para alguém que pode pagar 1.000? Tem lente para quem pode pagar 1.000. Vai enxergar do mesmo jeito. Ah, ela não vai ter inteligência artificial, mas tá bom, mas você enxerga. Você corrige. Ah, mas não vai ter o conforto. Bom, então, são diferentes aspectos, são diferentes o quê? Tem cliente que vai valorizar, pagar mais caro por uma lente, tem gente que vai falar, não, não vale a pena. Não é só uma questão de ter dinheiro, fala, não vale a pena, não faz sentido investir tudo isso. Tem clientes. Então, você percebe que a rentabilidade do produto é um ponto, mas a sensibilidade, qual que é o valor que aquele produto tem para o cliente é outro ponto. Você sabe quanto que o teu cliente está disposto a pagar
pelo teu produto, pode ser que ele esteja disposto a pagar mais do que você está vendendo. E você não sabe. Né? Ele está acostumado a vender naquele preço, ele está acostumado a comprar, você nunca testou. Amplitudes ou clientes que estariam dispostos a pagar mais. Quando a gente fala disposto a pagar mais, é a percepção que a gente chama de percepção de valor. Para um determinado cliente, aquele teu produto vale mais para ele do que vale para um outro cliente. Por exemplo, eu que uso óculos desde 9 anos de idade, uso óculos, só não uso para dormir, né? Mas uso óculos, minha atividade é o dia inteiro, é com computador, é com leitura, né? Eu mesmo praticando esporte, né? Então, óculos para mim é um acessório importante, é um acessório que para mim tem grande valor, não é nem questão de que eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. Para mim, um bom óculos tem grande valor. Uma lente de qualidade tem grande valor. Por quê? Porque é uma lente de menos qualidade, me dá dor de cabeça, né, como eu passo muitas horas, né, meu dia é muito, com muita imagem, com gravação, com leitura, com escrever, com etc., eu uso muitos olhos. Então, isso faz com que não só eu use, né, todo mundo usa, mas é muito concentrado. Eu preciso mais de uma visão mais apurada, mais específica e assim por diante. Então, para mim, o óculos a lente tem um grande valor. Não é uma questão estética, não é uma questão de usabilidade, é uma questão de agregação de valor. Eu, com um óculos de lente ruim, prejudica o meu trabalho. Então, ele é, para mim, uma ferramenta estratégica. Você percebe que a questão de valor, então, faz diferença. Não é questão de preço, não é questão de custo. Para mim, uma lente, mesmo que mais cara, ela agrega um valor maior do que o preço dela. Para outras pessoas, pode ser que não, pode ser uma lente menos sofisticada. Tá? Então, isso vai variar. Se pegar, meu carro é uma Volvo antiga. Mas por que eu não tenho uma Volvo zero? Porque o meu carro me supre muito bem. E ele, né, e me atende muito bem. Em casa a gente tem um outro carro, que sim, que é muito mais caro, que é uma Lexus, que fica com a minha esposa, que anda muito menos, e é o carro que a gente usa, então, o quê? Para viajar, né? Pronto, a gente usa. É um carro mais caro, com mais conforto, com mais segurança. Agora, no meu dia a dia, eu tenho uma Volvo mais antiga que me atende muito bem. E não precisa, então, você vê que num outro produto, o mesmo cliente, com a mesma renda, tem um outro critério para a seleção de produto. Né? E talvez a gente pode ir exemplificando isso em diversos casos. Então, os diferentes clientes têm diferentes sensibilidades de preço. Por quê? Porque o valor, o que vale o teu produto, muda de cliente para cliente. Você já testou isso? Você sabe como fazer isso? É isso que nós vamos estar vendo na aula de quinta-feira. É isso que eu vou te mostrar como você faz. Como você mapeia os seus clientes. Tá? Você tem que, né? É um jogo de xadrez, você tem que combinar cliente com produto. E aí tem um monte de variáveis que entram, inclusive muitas variáveis são emocionais. Você já fez esse trabalho? Você sabe como fazer? Então é disso que nós estamos falando em 57. Definir lucro. Pô, era só resolver com o contador. É só pegar né, pedir para o seu contador aí um DRE, né, demonstração de resultado do exercício. Relativamente simples. Mas como é que você chegou àquele resultado? Esse é o ponto. Como é que eu comparo, então, a DRE do mês passado com a de 7 meses atrás? Ou de 6 meses atrás? Ou de um ano atrás? Como é que eu comparo esses 2 meses e quando eu tiver diferentes lá na demonstração de resultados de exercício, eu tiver diferentes valores, como é que aqueles valores foram formados? Então, eu não ensino contabilidade. Até a gente vai ter que aprender um pouquinho de contabilidade para achar os indicadores de resultado. Mas o principal, o que a gente vai trabalhar é como gerar lucro. Não é só o tamanho do lucro, é como eu pego as diferentes coisas que eu faço e separo quem dá lucro de quem não dá lucro, mas principalmente
como eu posso aumentar a lucratividade naquilo que eu faço. Tem gente que trabalha aí o dia inteiro, 9 horas, 10 horas, 12 horas, e no fim, o resultado líquido é baixo. Pô, não seria legal ter um resultado líquido alto? Ter uma lucratividade alta? O que um lucro maior te permite fazer? Pô, um lucro maior, primeiro, como você concorda comigo? Mostra que você está no caminho certo. Mostra que você descobriu um caminho que tem futuro. Porque uma lucratividade maior quer dizer que então que eu posso, eventualmente, aumentar vendas, aumentar o meu negócio, eu posso abrir novas praças e, com isso, gerar mais resultado. Inclusive, posso empregar mais pessoas que vão também ser melhores remuneradas. Então, isso não vai só mudar a tua vida, mas vai melhorar a qualidade das pessoas que trabalham com você, criar oportunidades. Não que você seja só altruísta, queira ajudar muita gente, mas até para ajudar as pessoas, a gente tem que ter lucro. Se você não tiver lucro, como é que você vai pegar? O que vai sobrar para você ajudar os outros? Agora, pensa bem. Quem que ajuda os outros? Quem que são os outros? Pode ser que os outros sejam o teu cônjuge, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, seus netos. Pode ser que seja gente muito próxima aqui, que você gostaria de ajudar. Ajudar como? Não, meu filho quer estudar no exterior, minha filha quer aprender inglês, meu filho quer aprender a jogar tênis ou ser um esportista, a minha esposa quer melhorar a qualidade de vida dela, está com sobrepeso, está com problema de saúde. Você, né, no seu negócio, está passando aí com dor nas costas. Pode ser coisas banais, coisas pequenas assim. Não seria legal poder ter mais lucro, mais resultado, para poder cuidar dessas pequenas coisas? E de pequenas em pequenas coisas a gente chega a grandes coisas. A gente começa pelo pequeno, mas de pequena em pequena é que a gente vai conseguir resultados maiores. Mas tudo que é ou que se torna grande começou pequeno. Agora, se você não começar, você corre o risco de fazer, tentar, e não está tendo um direcionamento claro e acaba se esgotando. Ou acabam o quê? Esgotando os recursos para você fazer isso. E quantas empresas não saem do mercado por falta de resultado? Então, o ponto, né, voltando aí dessa viagem que eu fiz, andei pelo mundo, etc., pude me distanciar um pouquinho do Brasil, olhar um pouco mais amplo. Né? Hoje ainda estava conversando com um amigo empresário. O Brasil, mais do que nunca, continua sendo uma terra de oportunidades. Mais do que nunca. Esquece essa discussão política. Deixa essa questão para lá. Tem oportunidades para você que é importador, o dólar está caindo. Tem oportunidades aí. Tem oportunidades para o seu negócio no mercado interno, importador ou não, com todo esse balanço da economia mundial, mas principalmente com o tarifaço do Trump, diminuiu um pouco a atividade da economia para ajustar ao tarifaço e a inflação está caindo. O fato da inflação estar caindo e nós estamos em agosto, isso cria uma condição para crescimento de vendas, de negócios no segundo semestre. A gente sabe que o segundo semestre sempre é mais forte que o primeiro. Então, estamos entrando no último quadrimestre do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, com inflação caindo, e daqui a pouquinho pode ser até que juros comecem a cair. Mas não conte com isso. Então, ao invés de pensar que está tudo incerto, ano que vem, vai ter eleição, então vou deixar para resolver as coisas para depois, você está perdendo oportunidades. Tem oportunidades agora, em cima da mesa. Tem oportunidades agora. E é por isso que eu estou te chamando para minha aula de quinta-feira. Tem como você focar em aumentar seu lucro com os recursos que você tem, com aquilo que você já tem na mão.
com os clientes que você já tem, com os produtos que você já tem, com a tua força de trabalho que você já tem. Eu não estou propondo nenhum milagre, nenhuma revolução, é partir do que a gente tem. E, pegando esse movimento, analisando o que você tem na mão, achar estratégias de crescimento. Então, você não vai precisar trocar maquinário, você não vai precisar comprar um prédio novo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de começar a ajustar a tua máquina. E ao ajustar a tua máquina, a gente começar a trabalhar em aumentar a lucratividade, fazer sobrar mais no fim do mês. Você vai falar, Carlito, mas não está sobrando, está faltando. Então, tá bom. Então, o nosso grande passo é começar a mudar para fechar o mês 0 a 0. Já será um grande avanço. E, em seguida, continuar crescendo. Então, é disso que eu estou falando. Pé no chão, dados reais, trabalhar naquilo que você tem e, a partir disso, começar a aumentar a sua lucratividade. E aumentar a tua lucratividade na direção certa. Às vezes vender mais, só vender mais, não é o caminho. Então, é o passo a passo. Eu vou te ensinar o passo a passo para fazer esse processo. Como se faz um 57 em 7. E daí, sim, seguir adiante. Então é disso que eu estou falando. Então eu tenho recebido assim gente entrando aqui se inscrevendo para a aula da quinta-feira, principalmente donos de empresa em geral, né? Tem desde MEI até empresas maiores. Pessoal da saúde, notadamente dentistas que viram, por exemplo, alguma postagem minha, junto com a minha esposa, ela que é dentista, falando de como as coisas dela estão indo na direção 57 em 7. Enfim, tem muitos caminhos, tem muitas maneiras. Não é só o marketing digital. Ainda conversando com esse empresário de cedo, que um amigo meu tem rede de ótica, né? Marca própria dele, mas ele tem 6, 7 lojas aqui em Campinas. E ele faz 2 anos que abriu a primeira loja num grande shopping. E ele diz que, né, o problema de uma loja de shopping são os primeiros 30 meses. Olha só que interessante. Pô, mas 30 meses são 2 anos e meio. 2 anos e meio de prejuízo. Ele falou, olha, é o custo do aprendizado. Porque shopping, se não é o melhor, é um dos melhores negócios. Só que você precisa aprender a fazer. Não tem alguém que tenha aqui um curso, né? Ele falou, olha, eu procurei, não tem quem dê um curso pronto de como você monta a estratégia de shopping. E, naturalmente, quem está lá, né, não está disposto a simplesmente ensinar o seu concorrente, né? Então, ele estava dizendo que ele já não chegou, não completou ainda os 30 meses, mas já está há 2 anos, e que agora ele começa a ver os principais, né, o aprendizado que ele teve, e está aumentando daí sim, né, fazendo o 57 em 7 dele. Mas ele começou a abrir uma loja, investiu, e no meio do processo teve que vender uma Porsche para investir nessa loja. Mas vendeu a Porsche, investiu, pronto, vai comprar outra. Mas naquele momento ele precisava aprender a dominar, né, a cavalgar o cavalo do shopping. E por que ele abriu uma loja do shopping, vendeu uma Porsche, se ele já tem tantas outras lojas? Porque nas outras ele sabe o caminho. Tanto é que ele tem, né, às vezes 2, 3 lojas quase que vizinhas. Por quê? Porque ele dominou o conhecimento daquela região ali, sabe como expandir, sabe quais são os parafusos que ele tem que apertar. Em shopping ele não sabia, né? Precisou ter uma curiosidade e, principalmente, precisou assumir um risco. Vendi uma Porsche, tá bom, vendeu uma Porsche. Ninguém vai morrer porque vendeu uma Porsche. Tem tempo para comprar uma nova. Já recuperou a Porsche? Parece que já. E já comprou outra Porsche? Não, porque ele quer investir na loja para ela crescer, né? Então, é um sacrifício que se fez no tempo zero e na expectativa de o quê? De ganhos, de retorno e assim por diante. Então, assim são os negócios. Agora, você não saber onde está ganhando, você não está adquirindo um aprendizado do seu negócio para fazê-lo crescer, você está perdendo a oportunidade. Você está
jogando na sorte. E daí você pode ganhar, pode perder, que nem loteria. E tem um caminho. O 57.7 é um caminho, é justamente a inovação tecnológica em gestão de negócios. Eu criei uma metodologia, simplifiquei uma metodologia, tenho uma metodologia maior, mais profunda, que é o design de futuro. Eu simplifiquei essa metodologia em cima desses 4 princípios que eu vou estar tratando com vocês na aula de quinta-feira. E daí, com essa simplificação, dá para descer profundamente, mas com abordagem de inovação em gestão. E daí, achar o caminho seu. Não é um caminho único. O que funciona na minha empresa é diferente do que funciona nas óticas do meu amigo, que é diferente do que funciona na clínica da minha esposa. Tem diferentes caminhos usando os 4 pilares do 57.7. O que são esses 4 pilares? Vou repetir aqui com vocês. Cliente, produto, canal de comunicação ou canais de comunicação com o cliente. Então, não é só o marketing, não é só o marketing digital. Isso, mas redes sociais e assim por diante. E, finalmente, a conversão. Conversão dessa comunicação com o cliente, com o lead, com o mercado. É a expansão dessa comunicação, convertendo ela em vendas. E daí sim, mas a venda certa, né? Não é simplesmente a venda do Black Friday. Eu vou vender um grande volume. É ter dentro até do Black Friday diferentes preços com diferentes estratégias para os seus diferentes clientes. Então, vamos aproveitar essa semana. Quinta-feira, vamos ter essa aula gratuita, uma aula de 57 minutos, tá? Mas antes da aula, daqui até a aula, eu já vou te passar um monte de ferramentas para você começar a caminhar nessa direção. Então, bora lá, vai lá, se inscreve. É gratuito, é online. Você vai assistir a aula da mesma forma que você assiste as minhas lives, da mesma forma que você vê minhas postagens. Vai com lápis e papel, faça suas anotações. Vai, eu aposto com você, que vai fazer diferença nos seus negócios. Bora lá? Então, te vejo na quinta-feira, às 20 horas, e depois, na sexta-feira, eu te vejo na live do Sextou. Vai lá, se inscreve. É na bio, é só se inscrever. Beijo no coração e uma boa semana para você.